As outras eu acho que foi com transcrição. É. Começando já. Tá gravando, tá? Denise, quando você quiser começar. Tá bom, então vamos lá. Bom, mulheres, bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui. Estou muito feliz de estar aqui no webinário de novo. Eu participei ano passado falando sobre ciclo menstrual. Bom, eu faço parte do clube desde o primeiro livro, embora não seja tão ativa. Muitas pessoas nem me conhecem, quem chegou agora, porque eu realmente tenho um pouco de dificuldade de participar nos debates e um pouco também no grupo do WhatsApp. Eu estou me retirando um pouco mais esse ano. Estou muito feliz de estar aqui com esse trabalho de magia com ervas, que foi um tema que me reconectei muito, desde o dia 1, me reconectei muito esse ano com o meu trabalho com magia. E, no caso, eu trabalho muito com magia com ervas, especificamente. E essa aula introdutória, esse encontro, esse workshop, eu não sei nem muito bem como classificar o que a gente vai fazer hoje, essa conversa, né? Nasceu do meu trabalho com ervas, né? Eu faço blends de ervas para vender, e eu ofereci essa conversa para as mulheres que compraram, né, os blends, e quando a Su abriu o webinário, eu falei, não, eu vou dar uma trabalhadinha mais nessa aula e vou trazer para as meninas também, porque eu acho que é um tema bem interessante, e tem tudo também a ver com o tema desse webinário, que é sair das margens, né, porque a magia está completamente fora das margens. Então, me apresentando um pouquinho, meu nome é Denise Lutânia. Eu sou terapeuta, facilitadora de ciclos de mulheres, né? Então, isso significa que eu trabalho muito com as questões de cura da alma, com o resgate do poder feminino nesses trabalhos. E as ervas, o trabalho magístico com ervas, é uma das ferramentas que eu uso muito desse processo. E como é que eu cheguei aí, né? Lá em 2016, eu comecei a entrar num caminho de busca espiritual, né? Então, eu encontrei o sagrado feminino, encontrei o xamanismo, e lá eu comecei a entender um pouco sobre o mundo das ervas, principalmente relacionado com a fitoenergia.
que vai trabalhar as ervas no nosso campo sutil, no campo espiritual, campo energético, não tanto com a fitoterapia, que seria o trabalho de cura física, digamos, né? Então, já nesses estudos, eu comecei a entender, a fazer preparados com ervas, entender propriedades das ervas. E daí, em 2019, eu quis realmente me aprofundar nisso. Então, eu fiz um curso, foi uma formação, na verdade, de 6 meses, que além de aulas teóricas e práticas, teve várias iniciações na Jurema, com o pai Adriano Camargo, conhecido como Herveiro, né? O pai Adriano, que faleceu esse ano, ele era um pai de santo, né? Então, toda a linhagem dele é uma linhagem da Umbanda. Então, eu tenho muito essa vertente também comigo, né? Eu trabalho com os orixás, com as guias, os guias, né? Com as linhas de trabalho da Umbanda. E ele criou toda uma maneira de classificar as ervas, de entendimento das ervas, que faz muito sentido para mim. Então, é a partir dessa linhagem do pai Adriano, que é o conhecimento que eu vou trazer para vocês. Acho muito importante citá-lo aqui, né? Então, as ervas sempre fizeram parte desse meu trabalho de cura, desse meu trabalho espiritual. E daí, em maio desse ano, eu também parti por uma outra jornada, que foi fazer meus próprios blends para facilitar a vida de quem quer começar a trabalhar com ervas, mas ainda não está muito insegura, né? E eu acho que depois dessa conversa que a gente vai ter hoje, todos vocês ou que já trabalham um pouquinho com ervas, ou que querem trabalhar, mas se sentem seguras, vão conseguir já começar a fazer as primeiras bruxarias. Gurias, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu fechar o WhatsApp aqui, assim que ao longo da explicação que for atrapalhar o entendimento, levanta a mão que a gente conversa. Ou senão vocês podem guardar mais para o final, porque às vezes alguma dúvida vai surgir e eu vou falar no slide seguinte, tá? Então, fiquem à vontade. Então tá, né? A pergunta que não quer calar hoje é como fazer magia com ervas. Alguém aqui, pode até levantar a mão virtualmente, já fez algum tipo de magia assim com ervas, se aventurou nesse campo? Algumas aí eu sei que já, né? Legal. Bom, o primeiro ponto que eu quero lembrar vocês, relembrá-las, né? Que não é à toa que nós, brasileiras, queremos, né? Temos interesse em fazer magia com ervas, porque isso está no nosso DNA, está na nossa ancestralidade, né? Da nossa origem indígena, da origem africana, né? Tem magia com erva no catolicismo popular, tem as benzedeiras tão famosas, tem a simpatia de uma folhinha de louro na carteira, no Réveillon. Tudo isso, gente, é magia com ervas. E todas nós já praticamos, já temos alguém na família que pratica, já foi num terreiro, já tomou um bate-folhas. Ai, que legal. Tem seu canteirinho de ervas, todos nós de alguma forma já interagimos com isso, ou já viveu no universo em que tem essa interação de magia com ervas, tá? Então, só para falar que nada que eu vou falar aqui é uma novidade, tudo isso todo mundo já sabe, é meio que relembrar e ter uma estrutura para praticar, certo? Então tá, vamos começar então a falar o que é magia. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que tudo é energia, certo? Então lá quando teve o Big Bang, que gerou as estrelas, todo o nosso universo, tudo partiu da mesma matéria, da mesma energia. Então o primeiro ponto é saber que nós fazemos parte de um todo, certo? A gente consegue interagir com o todo porque a gente faz parte dele, nós não estamos individualizados, separados, apartados. Nós estamos fazendo parte de tudo. Então, a gente consegue interagir com todo o universo. Já um ponto, assim, entender a questão da energia. Outra coisa, como é que a energia se apresenta, né? E aqui eu não estou falando, gente, energia numa coisa, assim, física, tá? Estou falando de um outro aspecto. A gente tem a energia condensada, que é a matéria, que a gente pode ver, que a gente pode tocar, é o nosso que estrutura o nosso mundo. E tem um outro tipo de energia, que seria o, digamos, estado primordial, da energia, que é a energia sutil, que é isso que está no nosso campo, que a gente não consegue, muitas pessoas não conseguem ver, algumas até conseguem, não conseguem sim tocar, sabe? Mas a gente consegue senti-la, né? Então, por exemplo, você chega no ambiente, às vezes você consegue sentir se o ambiente está triste, está alegre, está pesado, está estressado,
a gente sente esses campos, sente as pessoas, a gente consegue ler essas energias, mas é no campo do sentir, que é a energia sutil. E a magia acontece quando a gente consegue transformar os estados da energia. É claro que quando a gente faz magia, a gente trabalha muito mais no campo do sutil. A gente precisa mexer no sutil para chegar no físico. Porque a magia, ela se materializa, né? Mas primeiro a gente mexe e trabalha com esse campo sutil, que é o que a gente não consegue enxergar, definir exatamente de uma forma racional, mas muito mais no campo do sentido, né? Então, partindo desse ponto do que é energia, a magia é a manipulação dessas forças, né, a partir do nosso mental, aliado à nossa vontade. Então, a gente faz magia quando a gente aplica a nossa intenção, que é a nossa vontade, com um pensamento focado em direção ao objetivo. É quase um planejamento, né, gente? As pessoas que fazem planejamento de vida e chegam nos lugares, de certa forma, estão fazendo um tipo de magia, porque elas têm essa questão de se imaginar, o que elas querem, criam imagens mentais, criam mood boards, né, com imagens, vão fazendo ações para chegar. É uma forma de fazer uma magia concreta, né, mais racional. Mas a magia, ela nasce na nossa cabeça, no nosso pensamento, é o primeiro ponto, tá? Então, eu acho que é o mais difícil, na verdade, porque significa que a gente precisa trabalhar a nossa cabeça, né? E a nossa cabeça anda um pouco bagunçada nos últimos tempos, assim, sabe? Então, a importância de você fazer uma terapia, de fazer uma meditação, de começar a organizar seus pensamentos para conseguir fazer uma boa magia. Porque a magia acontece no dia a dia. Quantas de nós não deixou de realizar alguma coisa por ter um pensamento ruim sobre si mesma? Não é uma forma de magia isso? A gente não acreditar na gente, a gente acaba não agindo no mundo, porque primeiro já tem uma barreira mental. Então, a magia nasce na nossa cabeça. Eu peguei até essa frase que eu vi numa exposição sobre Miguel Nicoleles, né, que é um neurocientista bem famoso, que ele fala que o cérebro humano é o verdadeiro criador do universo. No início eu falei, nossa, que antropocêntrica essa frase, mas depois eu pensei, não é, cara, porque o mundo que a gente vive hoje nasceu da cabeça das pessoas. Alguém criou, imaginou tudo que a gente está vivendo, esse computador, a internet, a estrutura social, isso partiu da cabeça de alguém e que foi concretizando e materializando, né? A nossa bruxona mora aqui, a Suzana, ela criou aquele tema, né, de imaginando mundos possíveis, acho que é esse nome, e é genial, porque assim, a gente só consegue transformar algo a partir do momento que a gente imagina algo, né? A gente pensa, a gente foca algo. Isso é a principal passo da magia. Então, como uma pessoa que adora Star Wars, eu não pude deixar de lembrar do nosso mestre Yoda, dos Jedi, né? Dominar a mente você precisa, certamente ele falaria isso pra gente, né? Os Jedi e os Sith também são grandes magistas. Porque qual é a grande parte do treinamento Jedi? Claro que tem que saber lutar, fazer um monte de coisa, mas é basicamente se conectar com a força do universo. O que é a força? Né? Bruxa, né? Eu amo Star Wars, gente, porque ainda sou canceriana, é tipo uma saga familiar aquilo lá, adoro. Daí, os Jedi, eles ficam manipulando essa força. Qual é a diferença do Jedi para o Sith? É como ele trabalha o pensamento, né? O Jedi com um lado mais altruísta, buscando a paz, o Sith mais pelo lado do poder, né? Da ganância, da cobiça. Mas ambos são magistas porque eles dominam a força, eles conseguem dominar os pensamentos deles, né? E a nossa mente é tão importante que até lendo sobre os Jedi, eles fazem movimentos, né? Para derrubar um avião, para parar alguém, eles não precisam fazer, porque é a cabeça deles que está mandando energia. Só que a partir do momento que você faz o movimento, você ainda ativa mais seu cérebro. Então, fica mais potente a tua energia cerebral. Então, gente, tem essa notícia que pode ser boa ou ruim, que 90% da magia está no nosso pensamento. E a ele
a gente alia os elementos, porque a gente precisa de força vital para fazer magia, né? Ninguém faz magia com plástico. Plástico é morto. A gente faz magia com vida. A gente faz magia com cristal, com os 4 elementos, faz com erva. E aqui, no caso, a gente vai falar de magia com ervas. Tá? Então, a gente vai aliar a força do nosso pensamento, nossa intenção, com as ervas. Até aí, tudo bem, gente? Tá rolando, né? Tá. Então, vamos falar brevemente do reino vegetal. Só plástico dentro de nós. Isso aí. Ai, que horror. Bom, já dizia o saber iorubá, né, que se fala muito no candomblé, sem folha não há orixá, sem folha não há axé, sem folha não há vida. A gente precisa das ervas. As ervas são seres vivos. Então, assim, se vocês não têm o hábito de falar com as ervas, adquiram, vocês precisam conversar, são seres vivos, né? Elas têm força, elas têm a sua personalidade, sua característica. Então, a gente precisa olhar para as ervas como seres vivos. Primeiro ponto, lembrar que são seres da mesma matéria que a gente, são seres como a gente, né? Com estruturas diferentes, mas são seres vivos, né? E eu acho muito fascinante o reino vegetal, porque eles estão no estar vivo da Mãe Terra, né? São a prova, se alguém duvida que a Terra é um ser vivo, basta olhar para os vegetais que nascem dela, são a manifestação dela. E a Terra, como uma mãe, ela sempre nutre e provê tudo para a gente. Então, se existe algum mal nessa vida, nessa Terra, as ervas têm uma cura, seja para o mal físico, seja para o mal emocional, mental, espiritual. As ervas curam tudo, basta que a gente saiba usá-las, né? Pedir a ajuda delas, né? Eu vou até usar uma palavra melhor aqui. Então, quando a gente vai trabalhar com um elemento vivo, com uma erva, que é um galinho de pitangueira, a gente tem que saber que não está falando só, entre aspas, com uma planta. Eu estou falando com toda uma estrutura espiritual que está com essa planta, porque toda planta tem um elemental que cuida dela. Então, esse meu vasinho de pitangueira que eu tenho em casa, tem um elemental que cuida dela. Ela não está sozinha. Todos nós temos seres que trabalham com a gente, seres espirituais. As plantas também. Eu também, como trabalho muito na linha do Umbanda, eu entendo que há orixás que trabalham com ela. Então, para mim, a pitangueira, dentro do meu conhecimento, é uma erva muito ligada em Ançã. Se eu sei o que trabalha em Ançã, eu sei o que trabalha um pouco a pitangueira, né? Vai trabalhar energia de movimento, é também uma planta de fogo, então ela também tem um caráter de limpar com fogo, de limpar com vento, né? Então, eu também estou chamando a força de Ançã quando eu trabalho com a pitangueira. Então, a gente sempre vai trabalhar com uma estrutura espiritual que está junto com essa erva. E, além disso, a gente tem que lembrar que as ervas são pura energia vital, né? A estrutura física delas é diferente da nossa, é muito mais simples. Então, toda a energia vital que ela absorve, grande parte fica nela. Então, é um condensado de prana, energia vital, não sei que nome que vocês vão dar para isso, mas aqui é pura vida, né? Além de tudo, ela também é uma grande representação dos 4 elementos. Embora ela seja fisicamente elemento terra, né? Mas ela nasce da terra, ela se nutre com a água, ela faz a fotossíntese, faz trabalho com ar, e também ela precisa de sol, né, o elemento fogo. Então, a gente consegue também, numa simples erva, ter os 4 elementos aqui, de alguma forma. Então, esse é o nosso reino vegetal, o reino da Jurema. E vamos, então, a algumas regras básicas para fazer magia com ervas. Essas regras, quem trouxe foi o pai Adriano Camargo, mas elas são, eu acho muito boas, porque elas são muito simples, sendo que uma delas aqui é simplicidade. Então, a gente trabalha com amor, e como amor é um conceito muito amplo, ele divide em fé e respeito, bom senso, né, que tá fácil, bom senso, e simplicidade. Vamos entender um pouquinho mais sobre elas. Fé. Eu acho que fé é uma das coisas mais difíceis, porque a gente precisa acreditar em algo que muitas vezes não é visível, que não dá provas para a gente.
só dá provas depois que a gente consegue, né, ter fé e algo se realiza, você tem uma prova, mas tem todo um processo para chegar até lá. Confiança em si mesma. Gente, isso daí já é algo que tem que ser trabalhado. Confiar em si mesma, que você vai proferir umas palavras junto com uma erva e que isso vai funcionar. Então já tem que ter essa força mental para ter essa confiança, acreditar. Se você não acreditar, a magia não acontece, né? O alcance dessa magia é do tamanho da sua fé. Não acreditou, faz duvidando, sinto dizer, não vai funcionar magia. Então vamos voltar para o passo inicial de trabalhar os pensamentos, vamos trabalhar a cabeça, vamos trabalhar essa questão de se conectar com uma fé, né? E aqui não é fé no sentido religioso, você pode sim atrelar uma religião, né? Se você tiver, deve, porque dá mais força ainda aliando uma egrégora. Mas a confiança em si mesmo, a confiança na erva, a confiança na sua força interior. Porque para a gente fazer alguma coisa, né? Agir no mundo, primeiro tem que pensar, tem que acreditar e para conseguir ir atrás. E o respeito, ele trabalha como uma questão de honra, a gente precisa respeitar o elemento que a gente trabalha, né? Então, na hora que eu for cortar esse pezinho de pitanga, eu pedi licença, eu pedi permissão para tirar. Eu estou falando com essa erva, ela é viva, né? Respeitar a forma de uso do elemento, então, assim, eu não vou queimar uma erva fresca, eu vou queimar uma erva seca, né? Isso também entra no bom senso. Então, assim, respeitar os elementos que estão se doando para a sua magia. Isso é fundamental. Outro ponto, bom senso, gente, não é para usar o achismo nas coisas. Existem coisas que o senso comum, e aqui não usando de uma forma pejorativa, ele esclarece para a gente. Então, se você tem dúvida, aí você pode perguntar para alguém, essa pessoa já vai ter a resposta, ou você pensa, pondera o que faz mais sentido, né? Isso é usar o bom senso para as coisas. Então, alguns exemplos. Eu vi uma erva, achei que ela tem uma forma tal, que lembra uma espada lembra corte, gostei da cor, vou usar para fazer um banho. É muito legal se conectar com as plantas nesse ponto, tá? Primeiro momento, não é ruim. Só que assim, você tem certeza que erva é essa? Pô, hoje em dia tem identificador de app. Isso que eu tô falando só de uso externo, tá? Não tô nem falando de uso interno, aqui não tô falando de chá nem nada. É um banho, mas ela pode causar uma alergia, por exemplo. Então você não vai usar se você não conhecer. Não é um achismo, é o bom senso. Eu não conheço a erva, eu vou conhecer a erva, vou entender um pouquinho o que ela faz antes de eu usar. Não vou fazer uns testes assim, às escuras, né? Não queimar erva fresca. De novo, né? O bom senso. Não vou queimar algo que tem muita água, não vai funcionar, vai fazer até a erva sofrer. Então, assim, eu vou usar erva seca para queimar? Isso é bom senso. Lembrando da mal. Ai, gente, muito bom, né? Viciante. Tomar ou não tomar banho de cabeça. Essa daqui, gente, na última vez que eu fiz essa aula, foi a grande polêmica. Porque eu até coloquei aqui porque eu sei que é polêmico. Se você aprendeu na sua vida com a sua mãe, se você tem uma religião que fala não tome banho de cabeça, você não toma banho de cabeça. Se você não aprendeu isso, tome banho de cabeça. Por quê? Porque nós temos um chakra aqui importantíssimo, o chakra coronário, que faz a tua ligação com o mundo espiritual. Então você limpa, você cuida dele. Mas se você achar que tomar banho de cabeça vai te fazer mal, não toma. Não toma. Ponto. Porque lembra que o pensamento ajuda na magia? Você não vai tomar uma coisa, você não vai se organizar. Então, aprendeu que não pode tomar, não toma. Tá aprendendo agora? Toma. Tá? Então, isso também é um bom senso. Não vai fazer mal se você acreditar que vai fazer mal. Se acredita que vai fazer mal, então não toma. Mas tudo bem. Então, bom senso tem que ser usado. E simplicidade, gente. Magia é simples. Magia com ervas, mais simples ainda. Não inventa. Não fica inventando, misturar um monte de coisa. Tem que ter a lua, não sei o quê. Não, gente, é coisa simples. Tem que ter a erva e a intenção. Feita a magia, tá? Então, assim, não tente rebuscar muito, principalmente no início. Façam o básico funciona. E o que atrapalha a magia? Muitas coisas atrapalham a magia, mas eu selecionei, acho que algumas que são mais recorrentes. Primeiro ponto, automatizar processos. Isso acontece mais com quem já está mais experiente, tá? Quem está começando tende a colocar mais foco, está mais presente para fazer as coisas.
Quem já está fazendo um tempo acaba fazendo coisa mais no automático. Só que automático não funciona, porque a magia tem que ter presença e tem que ter essa emoção também conectada com as coisas. Não vou ativar uma erva, vou fazer uma oração, eu não rezo. Pai Nosso que está no céu, porque me livrar do Pai Nosso. Eu tenho que rezar o Pai Nosso. Eu tenho que falar com Deus, né? Se eu vou usar o Pai Nosso como ativação das ervas. Entende? Então, você precisa se conectar com a emoção. Não é que você vai ter que demorar meia hora para fazer uma magia, é preciso ter a iluminação. Não, gente. É só estar presente e fazer com o coração, sabe? Tá lá, não fazer roboticamente. Outra coisa, não ter objetivo claro, não ter foco. Ah, eu quero ser feliz, essa é a minha magia. Gente, ser feliz é algo que é muito amplo, né? O que significa ser feliz para você nesse momento? Ah, ser feliz para mim é conseguir ter dinheiro. Como é que você vai ter dinheiro? O que é? Ter uma promoção, trabalho, trocando de trabalho, fazendo mais vendas? Não sei. Você tem que definir exatamente o que você quer, né? É a mesma coisa do planejamento de vida, planejamento do ano. E eu, particularmente, acho bem difícil essas coisas, por muitos detalhes, tá? Mas a gente precisa detalhar a magia, porque você precisa dar foco e direcionamento claro para aquilo, senão fica muito amplo. O que é? O que é ser feliz? Ninguém é feliz também o tempo todo, né? Então, defina, ponha foco. Outra coisa que atrapalha a magia, interferir no livre-arbítrio dos outros. A gente não envolve ninguém na nossa magia, a não ser que a pessoa peça, a não ser que a pessoa queira, a não ser que a pessoa peça, dê permissão. Você não faz, nem que seja assim, olha, eu vou fazer um... Você tem que perguntar para ela. Não pode fazer, a não ser que seja o teu filho, ou alguém da tua família que está incapacitado, um vô com Alzheimer, sei lá. Você não usa o nome de ninguém, não faz nada para ninguém, é magia para você. Ah, eu quero encontrar um amor, eu quero muito namorar fulano de tal, fulana de tal. Você nunca faça com o nome dela, você pode pedir as características daquela pessoa. Físicas, valores, enfim, porque tem muitas pessoas que têm essas características. Você não direciona para uma pessoa, você direciona a magia para você. O que você quer atrair, o que você quer. Então, a gente não trabalha com livre-arbítrio dos outros, porque senão a gente também atrai coisas para a gente, né? O universo tem essa lei do dar e receber. E outra coisa que acontece muito, não vai poder usar a magia para conquistar um BTS, mas você pode pedir todas as características deles, viu? Buscar a perfeição, pôr empecilho. Gente, isso acontece direto. Ai, meu Deus, eu vou fazer um banho de ervas, estou precisando muito me acalmar. Só que quando você precisa se acalmar, geralmente você está num momento turbulento. Momento turbulento é mais difícil de fazer as coisas. Mas é esse momento que você precisa dessa magia. Por que você vai protelar? Ah, porque eu preciso estar calma, focada, pôr um mantra. Gente, não precisa nada. Você pega, ferve a água, são banho de erva seca, põe a erva na caneca, vai lá, respira 3 vezes, reza, faça pedido, coa a erva e toma um banho. Demorou 5 minutos, sabe? Não crie empecilhos. Porque se você criar empecilhos, você não faz a magia. E daí a magia não vai acontecer mesmo, entende? Então, assim, a pior coisa é ser perfeccionista. Faça de forma simples, mas faça. Você precisa testar para ver se funciona. E assim, vou te falar, eu vendi vários banhos de ervas e acontecia que ninguém estava fazendo os banhos. Ninguém fazia os banhos, porque queria estar um momento astral, um portal, do dois. Não é assim. Vai lá e faz o banho quando precisa. Pronto, acabou. Criando o seu feitiço, o poder da palavra. Todo bruxo, toda bruxa tem um feitiço. Aqui, eu nem sou do Harry Potter, a gente nunca li nem assisti Harry Potter. Mas eu conheço personagens, né? Sei que a Hermione, todos eles têm que fazer feitiços que são, né, spell, falar as palavras, né, as palavras mágicas. E, gente, toda palavra é mágica, tá? A palavra, por si só, tem um grande poder, porque ela nasce no nosso pensamento e ela é uma manifestação desse pensamento, seja dita ou pensada, né? Então, para a gente fazer o Wingardium Leviosa, não sei nem como pronuncia, porque tem uma maneira de pronunciar, você precisa trazer a palavra. A palavra é fundamento da magia. Então, todo bruxo, toda bruxa tem que ter as suas palavras. E aqui a gente usa as palavras para dar o foco, o objetivo, que a gente quer na magia,
mas a gente também tem que ativar as ervas. Por quê? Aqui eu tenho um poder, tenho uma energia. Eu preciso chamar essa energia para trabalhar comigo. Eu, particularmente, acho que você simplesmente colocar a erva lá e fazer um banho, ele vai funcionar, mas vai funcionar 10%. Se você quer que funcione 100%, tem que ativar. Precisa. Esse é um passo importante, né? Então, você, com o poder da palavra, você chama o espírito vegetal, chama essa folha para trabalhar com você e todos aqueles que trabalham com ela. Chama também as forças que fazem sentido para você. Acredito em anjo, vou trabalhar com anjo. Acredito com mestre ascensionado, trabalha com ele. Orixá, guia, é santo. Você trabalha com o que você acredita. Ah, mas tem a ver com a folha? Não sei, mas tem a ver com você. Isso que importa, tem a ver com você. Você está falando com a pitanga e arcanjo Miguel. Tudo bem, tá tudo bem, gente. Fazer essa mistura, porque essa mistura faz sentido para você. A magia faz sentido para você que está ativando ela. E você dá palavras de determinação para a ação dessa erva. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma pitangueira em boldo. Eu posso pedir para ativar a força movimentadora, a força renovadora, a força de vitalidade da pitangueira. E também posso pedir a clareza mental, a limpeza dos meus pensamentos, a sabedoria do boldo, para ajudar a digerir bem as situações. Eu dou as palavras de ordem de cada folha para trazer os princípios dela, o poder ativo dela. Ah, eu não sei, Denise, quais são as palavras. Você vai aprendendo, tá? Mas eu estou te falando que é importante você trazer as palavras que ativam essa erva antes de fazer magia. Não há magia sem ativação. Então, a gente precisa trazer o poder da palavra para essa erva atuar com a gente. Você pode evocar essa erva, pode acordar essa erva de diversas formas. Depois, gente, eu vou disponibilizar esse PDF, então não precisa copiar a evocação. Essas são evocações do pai Adriano, né? Então, tudo nesse livro, se alguém quiser, é um livro maravilhoso, Rituais com Ervas, do pai Adriano. Tem tudo aqui, tem inclusive as ervas, as palavras de ativação, tá? Mas eu selecionei essas duas, que é a evocação básica, que ele manda, tá? A evocação básica, que ele sugere fazer, que é bem simples, vamos ver, eu vou ler ela aqui com vocês. E uma para acordar as ervas secas. Então, eu vou só fazer aqui a evocação básica com vocês. Então, digamos que eu vou fazer aqui um banho de ervas com essas duas ervinhas que eu tenho aqui. Ai, Denise, são duas ervas, não tem que ser três, tem que ser número ímpar? Não, mas se você acredita que tem que ser número ímpar, pegue uma terceira, certo? Tudo na nossa mente. Então, eu me conecto, respiro e falo. Eu evoco Deus, nosso amado Pai Criador, evoco a Mãe Terra, vossas forças vegetais, o Sagrado Espírito Vegetal, e peço que abençoe esse banho, essa defumação, enfim, o que eu estiver fazendo, para meu benefício e benefício dos meus semelhantes. Que assim seja, assim será. Pronto. Bem simples, né? Não tem nada de rebuscado. Mas você pode colocar suas forças aqui. Santo Antônio, Maria, Anhansã. Você pode criar e trazer uma evocação que faça sentido para você. E a questão das ervas secas, tem muitas pessoas, até algumas religiões, que não acreditam no poder das ervas secas. A minha linhagem me ensina que elas funcionam muito, porque, inclusive, elas passaram por uma transformação, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma arruda que eu sequei. Ela tá seca. O que não tem aqui? A água, né? Então, digamos que eu condensei toda a força da arruda aqui. Para usar uma erva seca, a gente acorda a erva seca. A gente faz uma outra evocaçãozinha para acordar a erva seca, e depois faz a evocaçãozinha de ativar a erva. Então, a gente só tem um passo a mais. É basicamente dar uma acordada, porque ela não está com o elemento água mais aqui. Mas ela funciona igual, e eu uso muito, porque, gente, eu não sou uma boa plantadora e cuidadora de plantas. Elas morrem aqui em casa, mas só o boldo. Boldo, gente, boldo, se matar um pé de boldo, você tem talento, porque boldo sobrevive, hein? E eu tenho muita erva seca,
porque é o que tem, eu faço chá, faço banho, é prático. Então, assim, é aquilo. Eu vou deixar de fazer? Não, eu vou fazer com o que eu tenho. É isso que, assim que a gente trabalha. É bruxaria moderna, né, gente? Peraí. Então, a gente evoca essas ervas. E daí, nessa evocação, você também pode colocar a sua intenção, né? O seu foco, detalhar também o seu objetivo, tá bom? Tá ficando claro, mais ou menos, ou ficou confuso essa parte? Tá. Bom, coloquei meu óculos, mas não precisa. E agora, então tá, que erva que eu uso? Que erva? Gente, tem um universo enorme de ervas, tá? Eu não conheço todas, ninguém conhece todas. Duvido que alguém conheça todas as ervas que existem no mundo. Duvido que alguém conheça todas as ervas do Brasil. Você tem que conhecer algumas ervas, ficar amiga delas e usar elas. Pode se aventurar para as novas? Pode, mas não é isso que faz você uma herveira melhor ou pior que a outra. É você saber usar a erva que você conhece. Então, conheça algumas, teste algumas, se relacione com algumas. E essa classificação do pai Adriano Camargo, ela é muito boa para você entender como usa as ervas, porque ela é muito simples. Você sabendo onde se encaixa cada erva, isso te ajuda muito nas suas intenções, saber como usar as ervas. Então, ele traz as ervas como ervas quentes ou agressivas, ervas mornas ou equilibradoras, e ervas frias ou específicas, tá? A nomenclatura que ele usa, e eu vou falar um pouquinho sobre elas agora. Ervas quentes ou agressivas são solventes, é para tirar aquele cascão podre, sujo, aquela nhaca que está em você. Erva quente. Vou dar um exemplo. Eu aluguei um imóvel para fazer uma doceria, mas ele era uma oficina mecânica. Tirar os encostos, tudo, isso aí. Tudo. Aí é para limpar mesmo. O que tem naquele imóvel? Eu aluguei, mas não limparam o imóvel. Eu vou ter que limpar. Ficou a cargo da locatária? Sempre confundo. A pessoa que alugou lá limpar, que no caso sou eu. Eu vou limpar como a graxa? Com omo? Com veja? Não, né? Eu vou tacar um solvente específico para aquela graxa. Porque é um troço muito enrosco aquilo ali, precisa de uma coisa forte. Então, são as ervas de limpeza, erva quente. Quente por quê? Porque dá aquela sensação, né? Vão tocar uma água quente na gordura, aquilo lá vai desintegrar tudo. Ela tem essa força de solvente mesmo, né? Descarrega tudo. Tudo. Que tem de bom, que tem de ruim, mas assim, elas descarrega, tira absolutamente tudo. Então, a gente tem que ter um cuidado no uso das ervas quentes, principalmente pessoas mais vulneráveis. Quem seriam as pessoas mais vulneráveis? Criança, principalmente abaixo de 7 anos, não usa erva quente, a não ser que você foi num terreiro e o preto velho, que você confia, né, gente? Falou que tem que tocar uma guiné na criança, daí você até dá um banho de guiné, assim. Mas não faça, porque as ervas mornas, para ver depois, elas já têm um poder limpador que para a infância, a primeira infância, já é o suficiente. Mas, então evite em crianças, mulher grávida, não toma banho de erva quente, pessoas doentes, a gente até tem algumas ervas que trabalham e atuam na doença, ervas quentes, como fumo, como erva de bicho, mas a gente está com cuidado, não vai estar muito, porque a pessoa com energia vital baixa, então você tem que ter um cuidado na hora de ministrar essas ervas para elas. E idoso também, eu diria, se tiver com poder vital mais baixo, também usar com uma parcimônia. E a gente toma à noite. Por que eu tomo à noite? Primeiro, porque dá a tendência de dar sono nas pessoas. Você fica mais sonolenta, tá? Isso, gente, é bem pessoal. Tem pessoas que se derrubam com banho de ervas. Eu mesma não sinto muito. Eu fico bem, assim, sabe? Tanto que eu tomava chá de molungu de dia porque eu não ficava com sono. Há um tempo atrás, né? Que é uma erva para dormir, assim. Mas tem pessoas mais sensíveis, então vai dormir, vai se recolher. Outra, se recolha, você está vulnerável. Você não vai tomar um banho de erva quente e vai para um show, e vai sair na rua. Por quê? Teu campo está aberto, você limpou. Tomar banho de... Aqui você escreveu. Vocês abriram teu campo, então vocês precisam estar recolhidos, tá? Geralmente demora 8 horas o poder de ação de um banho de ervas de erva quente, então é basicamente uma noite de sono.
Ai, adorei. Então, a gente usa as ervas quentes com parcimônia, a não ser que você seja uma pessoa que trabalha em lugares carregados, que é um carregado. Eu trabalho em hospital, eu trabalho em delegacia, eu trabalho em presídio, eu trabalho num lugar que você vê um centro psicológico, você lida com muito assunto pesado. Eu trabalho em terreiro, eu trabalho com cura. Aí você pode tomar um banho de erva quente semanal. Não trabalho com isso? Sente. 15 dias, uma vez por mês. Não precisa de tanto, sabe? Porque é um solvente. A gente não usa solvente para limpar qualquer coisa, a gente usa para limpar coisa pesada, né? Ai, não citei elas, peraí. Ervas quentes, então, alguns exemplos. Aroeira. Aroeira, inclusive, é uma erva que a gente usa muito para questões femininas, questões uterinas. Então, aroeira, arruda, guinéas, bem tradicionais, gente. Casca de alho e cebola. Gente, casca de alho e cebola para limpar doença, cebola é maravilhosa. Casca de alho, energia de vampirismo, aquela coisa que se liga para a gente, suga nossa energia vital. Maravilhosa. Espada de São Jorge, Santa Bárbara. Picão preto, que é uma plantinha que nasce em qualquer... Eu tenho até raiva, porque assim, ela nasce em uns lugares que é estratégico para cachorro fazer xixi. Então eu não consigo pegar, porque já me tá tudo mijado, aí não dá. Mas assim, ela dá em qualquer aberturinha de calçada. Quebra demanda. Então, algumas ervas, tá? Que vocês podem usar. Não estão todas aqui, mas são algumas bem comuns e fáceis de encontrar aqui no Brasil. Ervas mornas e equilibradoras. São basicamente todas as outras, tá? As que a gente usa muito na nossa cozinha, que a gente faz chá, aquelas que estão no nosso uso diário são as ervas mornas equilibradoras. Elas são repositórios de vida, de força, de vitalidade, então elas não vão desvitalizar. Elas até podem ter... Elas têm uma força de limpeza suave, muitas delas, tá? Mas não é a ponto de desvitalizar. Eu vi que mandaram uma pergunta, gente, só que eu não consigo muito ler e falar, que eu me perco completamente. E agora que eu estou na perimenopausa, eu já não consigo. Ó, o Denise, uma dúvida sobre as quentes. Eu ouvi falar que não pode esquentar a erva? Eu não sei se é isso, mas assim, depois eu vou falar um pouquinho de como preparar as ervas, tá? Mas uma erva seca, você precisa fazer numa água quente, tá? Por exemplo, então você vai ter que esquentar ela, né, de alguma forma. Defumação, você vai esquentar a erva, então não tem problema esquentar, tá? Mas depois eu entendo melhor essa pergunta. Então, as mornas equilibradoras, elas são para te vitalizar, te deixar harmoniosa, e sempre tem um poder de limpeza mais suave. Não tem restrições para uso no geral, tá? No geral, claro que sempre tem uma especificidade. Por exemplo, a canela é uma erva considerada morna, equilibradora. Ela é uma erva de fogo, então se você usar, por exemplo, na área do rosto, você pode ter uma irritação passageira. Eu já tive, por exemplo. Alecrim é uma erva que agita muito, então o ideal é que você tome um banho ou consuma alecrim durante o dia, se você é mais sensível à ação da erva, ou se você tem pressão muito alta, porque ela traz muito movimento, você pode diminuir o uso, não usar tanto alecrim e substituir por uma outra erva que seja semelhante, mas não te agite tanto, assim, sabe? Mas você vai entendendo também a maneira de utilizar essas ervas a partir do teu conhecimento e da tua própria experimentação. O tempo de ação delas é um pouco maior, mais ou menos 24 horas. Não tem problema você tomar um banho de erva morna e sair, né, fazer alguma coisa, ir para a rua, não tem problema. Alguns são até bons se tomar antes de sair, dependendo da tensão. São ervas que te põem mais disposta, né? Depende do que você quer e vai fazer naquele momento. Então, a gente tem o alecrim, tem a alfazema, boldo, manjericão, camomila, canela, hortelã, rosa, louro, gente, tudo, funcho, melissa, e aí vai capim-cidreira. É todo esse universo de ervas que a gente conhece, interage. A maioria delas são ervas mornas e equilibradoras. E as ervas frias específicas, aqui, às vezes fica um pouco confuso. Não é que existem ervas frias específicas. Toda erva tem uma característica específica. Então, aqui o pai Adriano quis falar que a gente pode pensar nas ervas também por meio dessas características específicas dela, né?
entender para que serve cada uma e utilizar esse poder pontual dela, tá? Então, se eu quero fazer um banho de limpeza, eu pego uma erva quente. Se eu entendo mais daquela erva, eu consigo direcionar melhor qual que eu quero, se eu quero uma arruda ou se eu quero uma guiné. Isso é um conhecimento mais específico da erva. Qualquer uma delas, uma escolha apenas para limpeza, vai funcionar. Mas se você quer dar um direcionamento mais pontual, você conhecer qual é a especificidade daquela erva te ajuda, né? Então, isso é forma de usar as ervas específicas. Eu quero um banho para me harmonizar, me vitalizar. Eu uso qualquer uma daquelas ervas mornas, elas têm essa capacidade. Mas se eu tenho questões mais específicas, eu vou na especificidade da erva. Então, eu quero usar uma camomila. A camomila ela vai te acalmar, mas ela também vai trabalhar muito suas emoções, trabalhar a questão de culpa. Ela é diferente de um manjericão, por exemplo. Ambas vão te trazer esse conforto, essa vitalidade, essa harmonia no teu campo, mas elas vão ter funções específicas diferentes, né? Então, a partir do momento que você vai conhecendo a especificidade de cada erva, você trabalha na tua intenção, tá? Então, não é que são ervas diferentes, é uma maneira de ver a erva diferente. Elas também têm uma duração, a maioria delas, né? Porque a maioria é erva morna de 24 horas, e assim como eu falei, né? Por exemplo, uso alecrim para trazer alegria, uso rosa vermelha para paixão, louro para magnetização, e assim vai indo. Pega a especificidade da erva. Até aqui tudo bem? Então, só para a gente ver se vocês estão usando bem o bom senso, aqui é com base no bom senso, tá? Não é nada de conhecimento específico. Eu vou propor assim, eu quero fazer uma magia com tal coisa, qual erva que eu escolheria, tá? Pensando um pouco vai no conhecimento de vocês, vai lá na avó, no que você vai vir no terreiro, para a gente decidir isso aqui. Então tá, quero fazer uma magia de prosperidade. Eu vou usar o manjericão roxo ou vou usar um louro? O que vocês acham? Pode mandar aí nas mensagens. O louro, né? O louro, né? Magnetização. Atração, poder de atração nas coisas. O louro, quando você quer atrair coisas na tua vida, o que é? Dinheiro, amor, sucesso, autoestima. Ela tem uma força magnetizadora. Inclusive, quando você mistura com outras ervas, ela potencializa todo o banho, todo o feitiço ali que você fez, tá? Então, o magnetizar é um imã, né? O louro é tipo um imã pra gente. Bom, gente, é óbvio que é o louro, né? Por quê? Porque a gente já fez várias magias com louro na nossa vida, obviamente, né? É a tal da folhinha do louro na carteira. Por que é a folhinha do louro, né? Porque ela atrai coisas. Ela está relacionada ao longo da história à vitória, né? Os louros da glória, a coroa de louro. O louro tem essa força, ele tem uma força masculina, inclusive, de atração, de conquista. O louro trabalha muito assim. Pode usar manjericão roxo? Pode, com uma erva equilibradora naquele preparo, mas ela não tem nada de magnetizadora, tá? Ela não vai ter essa função. Isso aí, as deusas gregas com louro na cabeça. Uma magia de sensualidade, você se sentir sensual, gostosa, para atrair. Vocês vão usar o quê? A canela ou uma rosa branca? Canela, né? Canela. Alguém vota na rosa branca? Ninguém vota na rosa branca? Sim, gente, a canela, né? Porque as especiarias, no geral, já tem aquele... o fogo, isso aí, aquele cheirinho inebriante, né? Acho que todas elas têm, mas nem todas são atratoras nesse sentido, né? A canela é uma coisa super sensual, gente. Se eu cheirar, maravilhosa. E como a Kelly, que está com esse perfil, falou se fosse rosa vermelha, sim, rosa vermelha. Mas a rosa branca, ela está atrelada mais a outras energias. Então, seria mais para um banho de cabeça, né? Para uma conexão mais com o Oxalá, ou para um banho mais trazer uma energia emocional, de cuidado, ligado já a Iemanjá. A rosa branca está uma ligação mais com Maria, então é outra pegada. A rosa vermelha já vai para uma pombagira, já vai para uma coisa mais Kali, já mais
chakra básico, entendeu? Então, pensar também a cor também indica muito do que a gente vai trabalhar com a erva, né? A gente tem algumas pistas ali também. Então, obviamente, a gente usaria a canela para uma magia dessa. Peraí que tá acabando o tira-teima. Fazer uma magia de proteção. Eu quero me proteger. Eu vou usar uma espada de São Jorge ou uma Melissa? Olha que bonitinha a Melissa, fofinha, né? A espada, né, gente? Essa aqui é bem óbvio, né? Óbvio. Mas depois também trabalhar assim, o bom senso. Muita coisa vocês já sabem. É para lembrar que vocês já sabem usar algumas coisas. Então, obviamente, vou usar uma. Olha o nome: Espada de São Jorge. Então, pega lá o santo, ou Ogum também pode usar esse nome, um guerreiro e uma espada. Tem a de Ançã, de Santa Bárbara também, que, aliás, é a imagem que eu peguei. Peguei a imagem errada, olha que loucura. Essa aqui é de Ançã, é bom que você tenha uma ilustração, ó. A de Ançã, ela tem essa bordinha amarela, a de São Jorge não tem, tá? Mas elas têm funcionamento muito parecido. A diferença é que uma está mais ligada à energia dos ventos de Ançã e outra mais energia de alguma energia mais metálica. Mas, assim, é proteção, exatamente, por um pezinho de espadas na entrada de casa, ajuda muito. Mas ajuda, vamos lembrar, você conversa com aquele pé e fala para aquele pé que ele está lá para a proteção daquela casa. Porque senão ele é um pé decorativo, né? Ele não está ativado magicamente. Então, ó, você já sabe muitas coisas, né, gente? Esse tira-teima é mais para reafirmarem que esse conhecimento você já tem, não, talvez tem que se aprofundar mais em algumas coisas, mas você já tem muito conhecimento sobre como usar as ervas, né? E a gente pode misturar todas essas ervas e criar blends, né? Criar misturas e magias mais específicas. Primeiro passo é você entender para que serve cada erva, né? Você pode usar banho com uma erva só. Então, por exemplo, eu quero me conectar, entender como funciona o alecrim. Então, eu vou me propor a fazer uma semana de banho de alecrim, ou vou só tomar banho de alecrim desse mês, e eu posso anotar como me sentir, a entender, sabe? Vocês podem fazer esse tipo de estudo. E a partir do momento que vocês já estão se entendendo mais como funcionam as ervas, fazer as misturas, né? Aqui tem alguns blends que eu criei, né, do Como uma Deusa, que são as ervas secas que eu vendo, gente. Aliás, se alguém quiser, Natal, Ano Novo, ó, está à disposição ainda. Mas eu misturei algumas ervas a partir da minha intenção. Então, eu queria fazer um banho que o nome é solar. Ele está atrelado à energia do sol, que eu pensei, solar é movimento, é alegria, é elevação, né? É você estar disposta, um banho para tomar de dia. Então, algumas ervas que eu usei, eu não lembro de todas, tá? Mas tem o quê? Alecrim. Alecrim trabalha alegria, movimento, disposição, vitalidade, trabalha a cabeça. Gente, alecrim é ótimo para a mente, né? Uma calêndula é uma flor super solar, que dá essa corzinha amarelinha de sol, também ajuda a reforçar o louro para magnetizar as coisas, trazer essa força do pensamento, da realização, e também dar uma ativada em todo o banho. Você vai misturando como você quer. Um banho de paixão libido, rosa vermelha, tem canela, tem pimentinha rosa, tem damiana. Damiana é uma erva muito boa para desejo sexual, sabe? Toma um banho de damiana, vai dar uma mexida na tua libido. Tem artemisia também, uma erva super feminina para trabalhar, te trabalhar internamente, né? Te conectar com a tua libido, a tua paixão pela vida. Então, você vai pensando na intenção, tá? Aqui são exemplos de pensar a intenção e como eu vou misturando. Um banho de paz e calma. Eu pensei num banho de acalentar, sabe? Dar colo de vó, você poder sentar e chorar, assim, sabe? É um banho com uma energia das iabás, tem rosa branca de Iemanjá, tem lavanda, né? Alfazeminha, lilazinha, que é uma erva que trabalha no campo de Nanã, trabalha campo de Iemanjá, trabalha também campo de Oxum, todas as mães d'água, é um banho de água. Tem camomila, tem erva doce, aquela ervinha de preto velho, é para você ter esse momento de aconchego. O clareza mental, que é uma coisa que eu estou trabalhando muito internamente, é para
ajudar a manter bons pensamentos, a não ser tão invadida pelo pensamento alheio, pelo que eu leio, sabe? Pelos meus pensamentos automáticos. Então, trouxe muitas ervas que trabalham na mente. O boldo é ótimo para a mente, gente. Dormir com boldinho embaixo do travesseiro. Eu tenho dormido com alecrim embaixo do travesseiro, porque é uma erva que, embora traga um pouco de agitação, me traz muita clareza. Eu acho que, para mim, é uma erva que funciona muito para a cabeça. Então, vocês podem me colocar ali embaixo do travesseiro. Rosa branca também, que trabalha aqui nesse chakra. Então, vocês vão pensando, tá? No que vocês querem e podem ir misturando as ervas. E daí tá. Se encerrando, indo para o final, né? Porque a gente também tem um tempinho aí contado. Bom, então tá, eu entendi que magia é pensamento, tenho que pegar a erva, escolher a erva de acordo com a classificação, eu vou lá, eu ponho a minha intenção, ativo a erva, mas eu faço o que com essas ervas, né? Como é que eu posso usar? Então, existem muitas maneiras de usar as ervas, mas para quem está começando, ou para uma prática diária, eu selecionei as que eu acho mais práticas de usar, também as que eu faço mais de alguma forma, né? A mais fácil, a que eu acho mais incrível, recomendo, é banho de ervas. Gente, banho de ervas é uma coisa muito simples de fazer, não demanda tempo, você resolve no teu banho, já dá uma relaxada, assim, é um combo maravilhoso. Então, a erva fresca, como é que eu faço? Pega a erva fresca, né? Você pode comprar, você pode colher na rua. Na rua, a gente tem muita erva. Aprenda a identificar, vocês vão, olha, é que meu bairro é ruim de erva, mas assim, tem bairro, você passeia, você sai cheio de erva. Você vai pegar essa ervinha, eu vou ensinar a forma que eu aprendi, tá, gente? Se você souber de uma forma diferente, podem fazer, mas eu vou ensinar a partir do meu conhecimento. Eu pego uma água da torneira, pego uma vasilha, tiro as folhinhas, né? E eu macero, eu espremo, né, aquela erva dentro da água, vai começar a soltar um cheiro maravilhoso, aí vai começar a água a ficar mais verde. E enquanto você macera, você já pode ir intencionando o que você quer e conversando com a erva. E depois você faz a ativação da erva completa, né? Chamando as forças, pedindo para ela emprestar aquelas características para o nosso objetivo. Deixa ali um tempinho descansando, 5 minutos que seja, dá uma coada. Você pode jogar com a erva em cima? Pode, mas quem vai limpar o box depois é você, né? Então você pode coar a erva. Você coa. Eu não tomo banho frio, gente. Eu odeio banho frio, tá? Então eu não tenho essa coisa de tomar banho frio. Se você acredita que tem que ter banho frio, você toma. Eu não tomo. Então eu pego, ponho a aguinha do chuveiro lá para ficar morno, e depois do meu banho de higiene, eu me higienizo, eu jogo o banho da cabeça aos pés, geralmente da cabeça aos pés. Ou você pode tomar do ombro para baixo, mas é importante que você limpe seus chakras, né? Tem chakra aqui, tem chakra aqui, tem chakra aqui. Se você não se banhar do ombro para baixo, você perde 3 chakras, tá? Ai, Denise, eu não lavo o cabelo todo dia. Põe aqui, ó, molha a mãozinha, ó, na coroa um pouquinho, não precisa ter um banhão. Vai, faz o possível, né? Vai funcionar igual, você intencionou, a erva tá ali, vai funcionar. Banho com erva seca é igual fazer um chá. Você ferve a água, ferveu a água, só cascas, gente, que a gente precisa deixar fervendo ali. Mas, no geral, ferveu a água, desliga. Não precisa nem ferver, tá quente, né? Coloca a erva seca que você for usar, faz a ativação, deixa assim 5 minutinhos tapado, banho, coa, deixa uma temperatura agradável para você e se banha normal. Escalda-pé e vaporização do útero é a mesma lógica, né? A gente pega uma água quente, põe a erva, escalda-pé todo mundo sabe, né? Uma baciazinha ali, deixa o pé, deixa a água bem quente, né? Tem que ser é um ponto muito delicado, que ela não pode queimar, mas também não pode estar muito morna, tem que estar escaldante, né? Ou vaporização do útero também, que é uma técnica de ginecologia natural que trabalha muito mais o campo sutil, o campo energético, do que tanto físico, né? Que você vai lá, se acocora sem calcinha numa vasilha, tem que ter a fumaça, mas tem que ter cuidado, porque é mucosa, né? Então pode se aproximar muito para não se queimar, é uma região mais sensível. Você fica lá, faz uma cabaninha, uma sauninha, e fica o tempo necessário. Também é uma técnica boa de fazer tanto escalda-pés como vaporização antes de dormir, que dá um relaxamento, né? E também vai estar
é uma coisa quente, então é melhor você colher. Bate-folha ou vassoura energética, ali tem uma imagem de bate-folha que basicamente é erva fresca, aí tem que ser fresca, faz um ramo, quanto maior o ramo, melhor, aí pegar umas espadas também é bom, e bate folha, pode ser em você, ó, vou me varrer, ó, vou varrer pensamento ruim, vai limpando, e taca no chão, bate no chão para descarregar, e vai limpando e faz nas pessoas também, ou faz na casa, daí tem que ser uma coisa maior, né, para você não ficar agachada, mas passa pelos cantos da casa, vai do fundo até a porta, vai varrendo, né, vai intencionando, tô tirando toda a sujeira, toda a energia negativa, toda a forma de pensamento, e vai limpando e vai jogando para fora. Depois você descarta na natureza, se possível, as tuas ervinhas. Defumação, pega as ervas secas, compra no mercado, ou deixa secar as ervas em casa, e faz a defumação, uma maneira... Eu acho meio difícil a defumação, eu tenho dificuldade de acender carvão, mas assim, ó, você compra aquele carvãozinho de narguilé, redondinho, põe na boca do fogão, até ele ficar bem vermelho, assim, já pura brasa, põe Eu acho bom usar galbidar de barro, que ele é grossinho, para você não queimar a mão. Eu uso as pegador de macarrão mesmo para mexer. E daí você vai colocando a erva em cima do carvão, vai ser o fumacê, e você vai mexendo, porque turíbulo é ótimo. Para fazer a defumação, a gente precisa de fogo, de erva e de ar. Precisa ter essa movimentação de ar para sair a defumação. Você pode defumar ambientes, é muito bom. Fazer benzimento. Gente, assim, não tenho medo de fazer benzimento, sabe? O que é benzimento? Vamos rezar com a erva. Reza como você sentir, pode rezar Pai Nosso, Ave Maria, fazer uma rezação, sinal da cruz, pode fazer de outra forma. Sentir, poder se permitir entrar no campo da intuição e fazer um benzimento, sabe? Eu vou benzer meu filho, vou benzer meu gato, benze tua casa, benze a você mesma. Um aprendizado que eu tive esse ano nós devemos nos abençoar, benzer e abençoar, então se abençoa, sabe? Faz esse trabalho de cuidado consigo mesma, não tem nenhum mistério, não precisa ser filha, neta de benzedeira, você pode benzer também, tá? E ter erva no ambiente. Assim como eu falei da ervinha embaixo do travesseiro, que é uma coisa bacana também para você estar trabalhando a cabeça. É a espada de São Jorge, para proteger a casa, você vai lá e manta aquela erva. Gente, a maioria de vocês estuda, né, e tal, alecrim, tem um pé de alecrim, põe um alecrim assim num copinho com água na mesa de trabalho, põe alecrim aqui atrás da orelha, isso ajuda muito no fluxo de pensamento, sabe? Usem as ervas também, assim, in natura, os vasinhos, as plantas, para elas trabalharem o ambiente. Então, são algumas formas, existem outras, mas as formas mais... Óleo essencial, exatamente, dá para usar. E aí que tá, né? Óleo essencial é uma coisa concentrada, que às vezes tem que ter um cuidado a mais para usar. A erva é a erva, tá ali, ó. Mal, muito dificilmente ela vai te fazer algum tipo de mal, né? Então é isso, gente, que eu tinha falado para vocês, né? Tem um mundo que a gente pode entrar, mas isso é básico. Como isso aqui vocês já conseguem fazer magia a partir de agora para a vida de vocês. E agora vamos conversar, né? Se tem que falar, fazer dúvidas, experiências, fique à vontade. Pode falar, Camila. Eu vou tirar algumas dúvidas bem práticas que eu fiquei, assim, ouvindo você falar. Aliás, adorei. Achei bem legal, inclusive, essa parte que você fixou bem da intenção, que é um negócio que às vezes a gente esquece, né? Que não é só fazer por fazer, né? É colocar intenção ali, quando a gente coloca intenção, é totalmente diferente. A questão do banho, que você falou agora no final, que eu falei, vou perguntar. Na infância, assim, eu tomava... Na infância, na adolescência, a gente tomava muito banho em casa de ervas. Minha mãe dava muito na gente. E ela nunca deixava dar na cabeça.
Aí, quando os meninos eram crianças, eles ainda são, né, mas eles eram menorzinhos, uma moça que eu frequentava lá em Macaé mandou eu dar banho de manjericão com água de coco neles. E aí falou para eu jogar na cabeça. Eu achei muito estranho, porque para mim isso não podia acontecer. Tem alguma relação, assim, tipo, não tem algumas ervas que é bom não jogar na cabeça, tipo, sei lá, arruda, sal grosso, que é um negócio assim mais forte, etc. Minha mãe dava muito banho de arruda com sal grosso na gente. Tem alguma coisa que a gente precisa tomar mais cuidado, assim, ou vai depender da nossa intenção? Tipo... Sim, ó, esse banho que indicaram para os seus filhos é um banho maravilhoso, porque a água de coco, dentro do que eu conheço, assim, ele é um elemento de Oxalá. Eu tomo banho de água de coco na cabeça, um banho para nutrir a minha cabeça na sexta-feira. Então, você está usando o manjericão, que é uma erva meio coringona. Manjericão você pode pôr em tudo, né? Que é um harmonizador. Com água de coco é um banho bem tranquilo, inclusive para criança, sabe? Essa questão da cabeça, eu gosto de falar porque sempre dá polêmica. Na última vez que eu falei isso, a gente ficou meia hora falando sobre banho de cabeça. É questão de crença. Tem terreiro, gente, tem tradição, que se você não pode dar banho na cabeça, se for, é com erva específica do teu orixá. Eu nem conheço tanto, tá? O que eu aprendi é que a gente toma banho na cabeça sim, a não ser que haja esse impeditivo de crença, de religião. E aí você respeita isso, sabe? Então, por exemplo, se você crescer ouvindo a tua mãe dar banho só para baixo e te causa muito desconforto um banho de cabeça, você pode optar por não dar. É que no caso desse banho, é um banho bem de cabeça, assim, é um banho bem para limpar a urina, então, assim, é meio contraditório você não lavar. Você pode fazer o teste, você fica à vontade, porque lembra, né, se a gente não acredita, o negócio não funciona 100%, né? Então, você precisa acreditar e estar segura de que está tudo bem nesse banho. Não tem problema tomar banho com nenhuma erva na cabeça, né? Lembra que, no caso de criança, não daria um banho de erva quente, ainda mais na cabeça, por questão de ser muito desvitalizador e que não é tão necessário para uma criança, a princípio, tá? No geral, não no caso específico. Mas você pode usar qualquer erva na cabeça. A única coisa que você citou, o sal grosso, eu não uso muito sal grosso, porque o sal grosso já é do reino mineral, então não entra como um vegetal, né? E eu aprendi que ele é muito limpador. Ele, assim, ele é o super abrasivo do abrasivo. Então, eu vou ficar muito vulnerável, sabe? Eu vou ter que tomar muitos banhos para repor, banhos de ervas mornas para repor aquela camada vital, áurica, que foi muito... passei um bombril com solvente, sabe? Então, eu prefiro usar, hoje, com o meu conhecimento, apenas ervas quentes, tá? Então, se você tomar um banho de sal grosso, que você pode tomar, eu não usaria na cabeça, porque daí é muito pesado, sabe? Mas isso é o meu ponto de vista, sabe? Isso não tem uma regra única nesse caso. Você sentir que quer tomar, porque faz parte da tua tradição tomar, você toma, né? Você tem a experiência, mas não, eu não faria, tá? Não sei se eu respondi tudo. Respondi? Não, respondeu sim. E aí eu tenho só mais 2 dúvidas pontuaisinhas, assim. A outra é tomar o banho de erva e deixar no corpo, né? Mesmo esse de água de coco, essas coisas assim, que às vezes fica um pouquinho melecado. Pelo menos quando eu dei nas crianças ela falou para mim que tinha que deixar. Isso. Especificamente dessa vez tinha que deixar. Eles reclamaram um pouco, porque fica... Mas é bom que hidrata depois, acordado, todo mundo hidratado. Melecadinho. Não, assim, você não toma um outro banho por cima, então você deixa no corpo. No final do nosso banho, né? Falam que tem que secar no corpo. Aí eu uso bom senso. Vou ficar no inverno, eu lá, encarangada com banho esperando secar? Sim. Não vou. No verão, tá um calorão até eu chegar, pegar minha roupa, já secou? Não seca no corpo. Mas senão você passa uma toalhinha, seca. Mas você não passa água para tirar o banho, você mantém ele no teu corpo. Então vai ficar melecado, no caso da água de coco. Mas os outros banhos não ficam, porque é a água, né? Fica só cheirosinho mesmo. Tá mais tranquilo. Tá. E a outra dúvida? A última só é se funciona também. Eu acho que sim, mas assim, às vezes eu uso erva na comida, com intenção. Sabe? Tipo assim, aquela gripe assolou a família inteira,
eu vou e faço um caldo com erva, assim, sabe? Já com aquela coisa assim, vai tirar tudo, vai limpar tudo, aquela coisa.